A gente está acostumado a ver aviões com trem de pouso com roda. Aviões que operam na água, podem ser hidroaviões ou aviões anfíbios, eles têm ou flutuadores no lugar de um trem de pouso, ou o próprio casco do avião permite que ele pouse na água. Agora, quando a gente está falando de operações na neve ou no gelo, o avião tem que ser equipado com esquis. E isso é muito mais comum do que você imagina. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Chegou produto novo na lojinha do Aero, que é a medalha e o pin do Aero. Bom, a medalha é um item de coleção, ela tem aqui o logo na frente e também o Super Petrel LS, que a gente voa aqui no canal, avião anfíbio, e a gente deve fazer outros modelos também para você poder colecionar a medalha do Aero. E aí tem o pin do Aero, que é o aviãozinho, justamente o Super Petrel com o logo aqui do canal. Tô deixando o link aqui na descrição e claro que todos os outros produtos estão disponíveis. Recentemente tem circulado um vídeo na internet de um avião pousando na neve, com um tipo de trem de pouso aparentemente bem esquisito. Na verdade, de esquisito esse trem de pouso não tem nada, porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. Esse avião é uma variação do C-130 Hércules, um avião de transporte construído lá nos Estados Unidos, que inclusive a Força Aérea Brasileira opera com muitos desses aviões, o Hércules. Agora, essa versão, o LC-130, é justamente a adaptação, colocando esquis no trem de pouso, justamente para ele poder operar em lugares com gelo ou lugares com neve. Essa versão do C-130 Hércules foi criada lá nos anos 50 para a Marinha dos Estados Unidos, e o objetivo desse avião era atender missões em locais com muita neve, como é o caso da Antártica. Então, eles precisaram criar um avião como esse para poder levar equipamentos ou levar pessoas para expedições que acontecem nesses lugares remotos. Pode ser na Antártica, ou na Groenlândia, ou no Alasca, enfim. E esses aviões operam até hoje. Ele trabalha principalmente para ajudar expedições de comunidades científicas nesses lugares, principalmente na Antártica. Ou seja, tem gente que acha que a Antártica é inacessível, mas na verdade tem até avião que foi adaptado para operar nesse tipo de terreno. Na verdade, os esquis não substituíram o trem de pouso, as rodas convencionais. Eles foram colocados de uma forma que o avião pode usar tanto as rodas para pousar em pista pavimentada, uma pista de asfalto, por exemplo, quanto os esquis para pousar na superfície de gelo ou na superfície de neve. E esses esquis são retráteis. Então, quando esse avião está voando, o trem de pouso é recolhido e os esquis também encostam mais na fuselagem, né, tirando um pouco da área aí em contato com o ar para justamente diminuir o arrasto. Mas o esqui não é totalmente recolhível como o trem de pouso comum desse avião. Outra característica interessante do LC-130 Hércules é que ele usa o jato, o Jet Assisted Takeoff, que eu já fiz um vídeo aqui recentemente no canal, tô deixando aqui para você assistir, que é um auxílio de foguete para poder decolar esse avião numa pista mais curta. Porque como a neve oferece um atrito para o esqui quando o avião está se deslocando, ele precisa de mais espaço para poder decolar. Então eles colocaram o Jet Assisted Takeoff justamente para diminuir essa distância de decolagem desse avião. No caso desse avião grande de transporte, o LC-130, ele foi adaptado na própria fábrica para ter essa versão para atender a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos, por exemplo. Mas existe uma variedade muito grande de esquis para atender a aviação geral, principalmente. Só lembrando que quando eu falo de esqui em avião, isso não tem absolutamente nada a ver com esquis de helicóptero. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal com o VHD explicando a diferença de trem de pouso, de rodinha em helicóptero, e esquis. Tô deixando aqui para você assistir. Falando um pouquinho da aviação geral, aviação de pequeno porte, que é muito comum esse tipo de adaptação com esquis para aqueles que operam em lugares gelados, existem vários tipos. Mas todos eles precisam contar com um sistema de absorção de impacto, o que é comum nos aviões. Também tem que ter algum sistema de controle, pode ter algum sistema de freio, o que em esqui não é muito comum. Ele pode ser fixo ou retrátil. Tem aquele esqui que simplesmente o operador do avião tira as rodas e coloca o esqui no lugar. Ele vira então um avião só para operar na neve. Se ele quiser voltar a operar numa pista, o operador vai ter que tirar os esquis numa oficina e colocar as rodas de volta. E eles fazem isso porque é um método barato e muitas dessas aeronaves acabam operando sem sair do local de neve. Uma outra opção, que também é barata para o operador, é colocar os esquis em cima dos pneus do trem de pouso do avião, como se estivesse colocando um sapato. E existem várias formas disso acontecer. O operador pode colocar o esqui embaixo do pneu, quer dizer, o pneu fica em cima do esqui e não encosta mais na neve. Esse esqui pode ser colocado
colocado mais para frente do pneu, aí o pneu fica atrás também encostando na neve, mas ainda tem o esqui na frente para dar essa estabilidade na neve. O esqui pode ficar mais na lateral, o pneu encosta, né, na parte de dentro, o esqui fica na parte de fora. Mas também existe o tipo de esqui de penetração de roda. O que é isso? O esqui tem uma área no meio onde a roda passa por ele e encosta na neve. Então fica tanto o pneu quanto o esqui em contato com o solo, em contato com o gelo ou com a neve. A vantagem desse tipo de esqui, que o pneu fica em contato com a neve, é que o piloto pode usar um pouco o freio do avião também para ajudar ele a parar. É claro que ele não vai ter a mesma eficiência de uma pista de asfalto, porque ele vai escorregar muito mais na neve do que numa pista de asfalto. Mas é uma forma também de trabalhar com as coisas híbridas, porque desse jeito, o pneu passando pelo esqui, esse avião pode operar em alguma pista pavimentada também, né, sem precisar recolher o esqui. Ele opera das duas formas. Mas também tem um outro sistema de adaptação, é um sistema mais caro, que é o esqui retrátil. Ou seja, ele recolhe o esqui para pousar em alguma pista normal de aeroporto e quando ele vai pousar na neve, ele baixa para poder ter essa opção. E se a gente for olhar, a grande maioria de aviões de pequeno porte que operam na neve com esquis são aviões com trem de pouso convencional, ou seja, aqueles que têm as duas rodas na frente e a biquília atrás. É até engraçado de ver que na biquília fica um esquizinho pequenininho para ajudar na direção aí para taxiar, para decolar e pousar. Esse, apesar de ser a maioria, não é único. Também são vendidos equipamentos de esquis para aviões triciclos. Agora, como é que é a operação na neve? Isso é uma coisa que não acontece no Brasil. Por mais que neve um pouquinho em alguns lugares no sul do país, não existem áreas grandes o suficiente com neve para poder receber um avião. Então eu acho que a gente nunca vai ver esse tipo de avião aqui no Brasil. Mas, apesar de ser raro por aqui, isso é muito comum lá no Alasca, no Canadá, no norte dos Estados Unidos, na Groenlândia, na Rússia, na Finlândia, na Antártica e também em alguns períodos do ano lá próximo do Polo Norte. Porque como essas regiões muitas vezes não têm aeroportos, mas têm áreas planas muito grandes, eles podem operar aviões, isso dá uma opção muito grande para eles. É mais ou menos como funciona com a aviação anfíbia, quer dizer, você tem muito mais opções, tendo a disponibilidade de lagos aí, de rios para pousar, do que só os aeroportos. Esses aviões podem até operar em aeroportos que tem pista, mas que durante o inverno são cobertas por neve, então é muito mais fácil, muito mais barato o avião operar em cima da neve do que ter uma máquina limpando a neve o tempo todo daquele determinado aeroporto. Mas também tem áreas bem planas que podem receber um avião, como lagos congelados ou áreas mesmo que no verão é um pasto muito grande e no inverno fica coberto por neve. Agora, vale lembrar que essa superfície congelada varia muito. Pode ser uma neve fofa, pode ser uma neve mais batida, pode ser gelo mesmo, o gelo é mais escorregadio. Então, o piloto que vai operar um avião nessa situação tem que avaliar muito bem o que está acontecendo ali para ele ter segurança nessa operação. A temperatura influencia muito até na distância de pista que o piloto vai usar. Se a temperatura está mais quente, a neve ela pode ficar mais derretida, ela pode ficar um gelo mais derretido. Isso quer dizer que a superfície fica mais escorregadia, então esse avião vai precisar de mais área para poder pousar, por exemplo. Já num dia mais frio, a neve vai ficar mais fofa, mais seca, e aí isso vai oferecer mais atrito para aquele esqui, então para parar o avião vai precisar de menos pista. Agora, assim como os aviões que pousam na água, tem que ter muito cuidado para pousar na neve, principalmente em lugares que não são aeroportos. Então o piloto ele tem que olhar se não tem nenhuma rede de alta tensão passando no meio para ele se enroscar ali na hora do pouso. Ele tem que tomar muito cuidado também na aproximação, porque um lugar totalmente branco pode refletir muita luz e o piloto perder a referência. Isso acontece na água também, então é sempre bom o piloto ter alguma referência lateral, ver se tem uma árvore, uma casa. É importante o piloto saber se não tem nada embaixo daquela neve ou se aquela neve está muito fofa, que a hora que ele encostar o avião vai afundar. Então o piloto tem que saber exatamente qual que é a situação e para isso ele tem que já ou ter ido lá antes ou alguém ter ido lá antes e preparar alguma coisa, ou se é um lugar totalmente novo que ele vai pousar, ele tem que fazer alguns procedimentos. Ele vai chegar, vai aproximar, fazer uma passagem baixa, olhando se não tem nada embaixo, tentar avaliar a situação da neve. Depois ele faz uma passagem encostando levemente o esqui, arremete, faz o circuito de novo, pousa. Então ele só vai pousar depois de algumas vezes que ele passou para ter certeza que aquele lugar é propício para receber um avião.
Quando a gente está falando de um avião pequeno, como um Piper J3, que é muito usado para esse tipo de operação, é mais fácil, porque o avião é mais leve, é mais lento, então dá para o piloto fazer essa avaliação sozinho. Agora, claro que para um lugar receber um LC-130 Hercules, que é um avião pesado, aí uma equipe tem que ir antes, fazer essa preparação. Essa equipe pode chegar com algum outro tipo de transporte, como aquele motoski ou um helicóptero. E quando o piloto vai decolar de uma área dessa, ele também precisa fazer uma análise. Às vezes ele pousou no dia anterior, vai decolar no dia seguinte, nevou a noite inteira, então tem que avaliar qual que é a situação para ele poder sair com segurança. No caso de lago congelado, é importante saber se aquela espessura de gelo é forte o suficiente para sustentar o peso do avião. Imagina, ele vai pousar e aí quebra o gelo logo que ele pousa, ou ele vai decolar e no meio do caminho tem um gelo mais fraco, ele quebra. O piloto precisa saber qual que é a condição da neve para saber qual que é a distância de pista que ele vai usar. Enfim, a operação é muito parecida para pilotos que operam na água. E assim como o hidroavião ou o avião anfíbio, o avião com esqui não tem freio. Pode até ter o freio da roda, daquele jeito que eu falei, encostando a roda no chão, mas se o esqui estiver sozinho, sem a roda, sem o pneu encostando na neve, ele não tem freio. E aí como é que ele para? Bom, quando o avião vai pousar, a neve oferece uma resistência, né? Então esse atrito vai ajudar o avião a parar. É justamente por isso que o avião com esqui vai usar menos pista para pousar do que um avião com roda, se não considerar o freio, e vai usar mais pista para decolar do que um avião com roda, porque para poder sair do chão, ele vai ter que vencer essa resistência, esse atrito com a neve. Agora, aviões maiores, como é o caso do LC-130 Hercules, ele já é equipado com o reverso, então já tem um outro sistema para poder parar. Mas uma curiosidade interessante desse atrito do esqui com a neve é que quando tem esse atrito, o esqui vai esquentar, então por onde ele passar, ele vai derreter a neve. Então é por isso que o piloto, quando vai taxiar para parar, né, para estacionar esse avião, se ele for estacionar esse avião em cima de uma superfície com neve, ele tem que até taxiar mais devagar para esse esqui ir esfriando, porque se ele para com o esqui quente numa superfície com gelo, uma superfície com neve, o que vai acontecer? O esqui vai derreter a neve, aí a temperatura vai fazer com que essa neve derretida vire gelo e o avião vai grudar o esqui no chão. Aí no dia seguinte, quando ele for fazer a operação de novo, o avião vai estar grudado, vai estar congelado, preso em cima do chão. Então tem esses pequenos macetes que os pilotos desse tipo de avião precisam saber para fazer uma operação segura. Mesmo porque nos Estados Unidos, por exemplo, não é obrigatório nenhum tipo de habilitação específica ou um treinamento específico para um piloto de um avião monomotor simplesmente tirar as rodas e colocar um esqui para operar. Qualquer pessoa com a licença de piloto pode fazer esse tipo de operação. Mas é claro que é muito recomendável que um piloto que vai voar esse tipo de avião nesse tipo de superfície aprenda a voar com um piloto mais experiente e pegue ali todos os macetes para justamente não fazer nenhuma besteira e não causar nenhum acidente. Mas infelizmente alguns acidentes aconteceram, até por uma falta de experiência de pilotos, como por exemplo, passar com o avião numa superfície muito fina de gelo, quebrar esse gelo e o avião ir para a água. Mas a verdade é que essa é uma operação segura e acontece com muita frequência. Beleza? Bom, é isso. Queria falar um pouquinho sobre essa operação de aviões na neve. Gostaria muito de mostrar isso de perto, mas não tenho nenhum lugar para ir agora que tenha um avião com esqui. Mas quem sabe futuramente eu vá ir para alguma região com neve, ver esse avião de perto e até ter essa experiência de pousar um avião na neve. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar o que você achou. Se você lembra de algum outro avião que tenha esse tipo de configuração de esqui ou algum outro tipo de trem de pouso que você acha interessante, joga aí nos comentários. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações. E ó, não esquece de ir lá na lojinha do Aero, adquirir a sua medalha e também o seu pin aqui do canal. Beleza? É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.